Cumprimentando, conversando com a Alessandra, nossa conselheira tutelar aqui de Fazenda Rio Grande, que tem feito um trabalho muito bacana também em nossa cidade. Boa noite, Alessandra, e obrigado por vir aqui no nosso programa falar um pouquinho do trabalho de vocês no Conselho. Boa noite, Caio. Nós que agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, por você lembrar... Tu ligou para cima? Liguei? Tá ligadinho, aí. Agora foi. Legal. Então, retomando, boa noite, Caio. Nós é quem agradecemos, né, esta oportunidade maravilhosa de estar aqui falando contigo dessa importância, né, que você tem dado ao Conselho Tutelar, sempre acompanhando, sempre conosco, sempre cobrindo, incentivando. Então, nosso carinho, nosso agradecimento, eu trago o agradecimento do meu colegiado, estou aqui em nome do meu colegiado, para nós conversarmos um pouco sobre o direito da criança e do adolescente. É importante, Alessandra, também, porque às vezes as pessoas têm uma visão um pouco distorcida do Conselho Tutelar. Eu queria que você colocasse para os amigos, para as amigas de casa, o que é o Conselho Tutelar, Alessandra? O Conselho Tutelar, Caio, ele é um órgão encarregado por zelar pelo direito da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, ele é a voz da sociedade, ele é encarregado pela sociedade. A sociedade vai às urnas, elege os seus representantes para estar defendendo o direito da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele é tão somente para zelar e defender o direito da criança e do adolescente, sendo voz da criança eleito pelos seus representantes, que é a sociedade. Então, nós, aqui na Fazenda Rio Grande, somos 5 mães de famílias defendendo o direito da criança e do adolescente. 5 mulheres que estão aí em defesa. Não é para prender, não é para maltratar ninguém, não. O Conselho Tutelar, ele é subordinado a quem? Quem é que diz assim, olha, o Conselho Tutelar tem que fazer isso, fazer aquele outro, é o prefeito, é o vereador, é o juiz, quem é que determina as ações do Conselho Tutelar, como é que funciona? Quem determina as nossas ações são as crianças e os adolescentes, né? Uhum. Nós não somos subordinados a nenhuma autoridade, nós somos um órgão autônomo, não jurisdicional, nós atuamos lado a lado com o Ministério Público, com o Judiciário e com a sociedade para ter autonomia. Então, não estamos subordinados ao prefeito, nem à Câmara dos Vereadores, né? Nós somos a voz das crianças mesmo, eles que nos mandam, as crianças e adolescentes. Então, vocês entenderam, né, gente? Porque às vezes o pessoal, não, fulano, veja lá no Conselho Tutelar. Não, o Conselho Tutelar é um órgão independente. Claro que às vezes o promotor chama, a juiz chama, a polícia chama, a guarda chama, aconteceu qualquer maltrato, qualquer coisa que não condiz com aquilo que deve ser feito para a criança, vocês são acionados, né? Somos acionados. Nós somos encarregados por zelar. Então nós temos o dever em conhecer todas as políticas públicas, porque é nós que recorrem, principalmente fora do horário comercial, que após as 5 horas da tarde e antes das 8 horas da manhã, quando a rede fecha as portas e vai para casa descansar, nós estamos atentos junto à Polícia Militar, aos hospitais, para orientar e atender a sociedade, né? Então nós estamos à disposição 24 horas por dia. Quer dizer, não sai do ar. Não. Está sempre atento a tudo o que acontece. Então vocês vejam bem a importância que é o Conselho Tutelar para as crianças e adolescentes, né? Como é que tem mais algum... especificamente para isso, né? Especificamente, são agentes criados para atender a demanda da criança e do adolescente como sujeitos de direito. Porque as pessoas às vezes esquecem que a criança e o adolescente são pessoas, né? Tem um pequenininho que fala, o Eric, uma criança de Curitiba, que ele estava acolhido, ele falou assim, tia, será que eles não percebem que a criança é uma pessoa? Só que é uma pessoa pequena? É uma pessoa que tem direitos e tem deveres também. Dever de estudar, de respeitar os pais, de respeitar as regras. E tem direitos. Direito de ser atendido, direito de ir e vir, direito à saúde, à educação, à vida, né? Então ele é um sujeito de direitos, como eu e como você, Caio. Então, gente, olha, é muito importante também esse tema. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre as ações do Conselho, manda para a gente aqui, para nós estar tirando aqui com a Alessandra, como ela já colocou aqui, ela foi eleita pela comunidade, ela não foi indicada por ninguém desse A, B ou C. Ela foi eleita e eles têm autonomia de trabalhar. Então, se você tem alguma dúvida ou também quer dar alguma opinião aqui, pode mandar o seu recadinho para cá. É muito importante a tua participação aí. Me diga uma coisa, como é que está aqui essa questão da criança em Fazenda Rio Grande?
a gente tem tido muitos casos de agressões, de violência, como que está? Caio, infelizmente nós temos sim. Os índices de violência e de violação de direitos contra a criança e adolescente na pandemia e pós-pandemia aumentaram muito, né? Então nós temos um olhar especial, a sociedade já tem se conscientizado, já tem denunciado e nós vamos verificar todas as denúncias. Ao verificar, nós acionamos a rede de proteção, que é o serviço social, que é a educação, que é a saúde, para se articular, para atender essa criança. Então a sociedade tem entendido, mas ela ainda precisa entender melhor as atribuições do Conselho Tutelar, que às vezes pensa que o Conselho Tutelar é o bicho-papão, que pega a criancinha, que leva embora. E não, as crianças precisam entender que quando ele precisar de um amigo, ele pode contar com o Conselho Tutelar. Temos que ensinar nossas crianças a discar o 100, né, 100, para chamar o Conselho Tutelar quando ela se sentir que está em perigo com o seu direito violado. Como é que funciona, por exemplo? Lá tem um vizinho que observa, que vê que aquela criança, de repente, não está sendo bem cuidada, porque existem várias formas de maltratos também, não é só aquela violência física, tem outro tipo de violência também. Como é que eles podem, 0100, como é que faz para entrar em contato, se comunicar, para daqui a pouco estar até denunciando, porque a gente se vê qualquer coisa errada não deve ficar calado, né, Alessandra? Não, tem que denunciar. Qualquer suspeita, Caio, o número oficial do Brasil é o 100, que é mais fácil de discar. Nós temos o nosso número local, a Guarda Municipal nos aciona, a PM nos aciona. Qualquer suspeita, nós vamos até o local, verificamos. Às vezes tem famílias, Caio, que precisam de um suporte, de uma ajuda. E a gente aciona o serviço social, o serviço de saúde para atender aquela família. Então, qualquer suspeita, da maneira que vir, todas as denúncias do Conselho Tutelar são verificadas. Não fica nenhuma sem verificar. Todas elas? Todas elas. Todas elas. Acompanhamento. Me diga uma coisa, Fazenda Rio Grande hoje, pelo censo de IBGE a gente tem um número, mas quem anda na fazenda sabe que é muito maior que isso. A gente tem hoje aqui só um conselho, né? Faz falta mais um ou não? Como é que você vê a situação também? Teríamos que ter mais um conselho tutelar, ou aumentar o efetivo? Como é que funciona essa forma para o pessoal de casa entender também? Temos a necessidade, sim, de mais um conselho tutelar, porque a demanda é gigantesca. Se você for contar só o número de estudantes que temos no município, são cerca de 50 mil pessoas. 50 mil, né? Estudantes? Em torno de 50 mil pessoas. Faça uma conta entre estadual, estou jogando por cima. Sim, então, né? Mas então como é que 5 conselheiras vai dar conta só de estudantes, que são as pessoas que a gente atende, né? Então são 50 mil pessoas, então é necessário, e também é necessário fortalecer as políticas públicas, né? Criar mais um CREAS, mais um CRAS, mais escolas, né? Então nós precisamos estruturar a nossa rede de proteção também. Outra coisa, estamos falando em rede de proteção, estruturar a escola, como é que fica a questão, como é que está essa questão, por exemplo, lá dos CMEIs, ou antigas creches falavam, está tendo vaga, tem atuação do conselho, o conselho cobra, pode cobrar, não, porque muitas pessoas reclamam, olha, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, precisava deixar a criança no CMEI e não tem, como é que funciona essa questão? Tem envolvimento também do conselho, pode agir nisso ou não? Pode agir, sim. O Conselho Tutelar, ele participa dos conselhos municipais, você é um grande defensor dos conselhos municipais, sempre está convidando a população para participar dos conselhos. O Conselho Tutelar participa do Fórum da Educação, inclusive no último fórum foi traçada uma meta de construção de mais creches, né? Só que as CMEIs, elas dependem também de políticas públicas, um exemplo da área de urbanismo, né, da mobilidade urbana, do pensar dos loteamentos, da saúde. Então, é uma corrente que vai. Então, assim, é lógico que vou colocar, é um sonho você querer zerar a fila de creche, né? Precisa, sim, do controle da questão da natalidade, de uma série de trabalhos de políticas no nosso públicas. Município, né? Tem municípios que até fecham, né? Escolas e tal, mas aqui com uma região que gera oportunidade de emprego, facilidade de locomoção e tal,
acaba inchando, né? E a gente tem essa dificuldade, né, Alessandra? Tem essa dificuldade. Então, a criação de políticas públicas, fortalecimentos, criação de convênios, são estratégias que podem ser pensadas pela nossa gestão e discutidas nos conselhos municipais. E esse é o papel do conselho, de levar essas demandas para que essas políticas aconteçam, né? E esse problema venha a ser amenizado na cidade, né? Olha, a gente está falando aqui hoje, ontem nós falamos aqui do Conselho da Comunidade. Estava aqui o pessoal do Conselho da Comunidade. Hoje eu estou conversando aqui com o pessoal do Conselho Tutelar. E, gente, existe lá o Conselho da Saúde, Conselho da Merenda, Conselho da Educação. E eu sempre defendi tudo isso e continuo defendendo. E aqui a Alessandra tocou num assunto que eu, no meu entender, e eu vou levantar isso, vou levar lá para a Câmara de Vereadores, essa discussão, de que, por exemplo, nós vamos abrir lá um novo condomínio com, sei lá, 500 casas, 200 casas, um loteamento, o que quer que seja, tem que ser chamado, antes de aprovar isso, os conselhos. Não só o Conselho da Habitação. Não sei se concorda comigo, Alessandra. Porque, você bem falou, como é que eu vou trazer? Ninguém é contra ninguém de vir morar na Fazenda Rio Grande ou qualquer outro município, que seja Araucária. Agora, o Mandirituba, mas para a cidade receber, ela tem que dar condições das pessoas estudarem, ter a saúde, ter a segurança. Não teria que ser assim? Você não concorda comigo? Daqui a pouco a gente está participando desses debates, porque senão, quando vê, está lá vocês, conselheiro não consegue mais atender, porque realmente é estressante, 24 horas por dia, a saúde não suporta, a educação não suporta. Esse dia a gente teve uma reunião com o pessoal da saúde e falou, Caio, nós não temos gente. Aí como é que vai atender? Você não acha que nós deveríamos ter essa participação de vocês, você como conselheiro, como é que vê isso? Essa estruturação, né, Caio, tem que ser levado sim à discussão. Esses momentos são importantíssimos para a população, para trazer esses apontamentos. Nós temos uma necessidade muito grande de mais escolas, tem que ter uma solução para isso, porque criança fora da escola aumenta o índice de marginalidade e aí a gente tem os resultados na segurança, na saúde pública. Então, a criança e o adolescente, a educação tem que ser prioridade no município. Então, precisa ser levantado, debatido. Eu sei que já existe a lei que separa, os condomínios têm que separar uma parte, né, para esses espaços, mas eu penso que tem que ter um pouco mais, sabe? Tem que ser pensado um pouco melhor. Fazenda Rio Grande é uma cidade abençoada, é uma cidade que está em ascensão, tem muita coisa boa que acontece aqui na nossa cidade. Muita coisa boa. Né? Eu amo esse lugar aqui, é o lugar que Deus me deu para morar, e eu sei que a gente pode fazer muita coisa através da organização e da boa vontade. Tá certo. O Conselho Tutelar aqui é composto por quantas pessoas que são os titulares e tem os suplentes, né? Isso, são 5 titulares, né? E nós temos as suplentes. Hoje, as titulares são a Johnny de Oliveira, a Camila Alves, a Juliana de Lima Teodoro, a Irenéia Santos e eu, Alessandra Polo. As nossas suplentes, que hoje tem uma suplente em atividade, é a Magali, a Rosilda também é suplente, a Amanda Ramos também suplente. Então, conforme vai havendo necessidade, essas suplentes vão sendo chamadas para atender a demanda, porque o colegiado tem que funcionar com 5 conselheiras atuantes. Quer dizer, que trabalham diuturnamente, eles são 5 pessoas. São 5. 5 pessoas. E teríamos, segundo as informações, aí, no mínimo mais 5, né? Mais 5 suplentes. O ideal seria que a gente tivesse 2 conselhos, um de cada lado da cidade para atender, né? E o que falta para a gente conseguir isso? O que precisa ser feito? Então, o Conselho Tutelar já tem requerido da gestão, já pediu para colocar no LOAS, no PPA, né? E aí a gente está aguardando agora e sempre tem feito essa provocação da questão do orçamento, porque é necessário. Nós estamos com a nossa sede em construção, que a probabilidade seria para entrega o ano que vem, que nós aguardamos, é uma necessidade emergente, né? Eu tive, apesar que já foi mudado, já não chegou na Câmara ainda, quem teve alguma questão lá com a lei de diretriz orçamentária, eu não tinha visto a questão do conselho lá. Mas eu já vou estar observando, vou estar acompanhando, e se não foi colocado, nós vamos estar colocando aí para que tenhamos verba para o ano que vem, de repente estar fazendo mais um conselho.
É uma necessidade extrema, porque a demanda ela é realmente muito grande. Nós temos hoje a questão da evasão escolar, que o conselho tem que estar junto, caminhando com a escola, e a gente não tem pernas, né? Se a escola não consegue dar conta, quanto mais, como eu disse, 5 conselheiras para 50 mil alunos é complicado. E eu quero fazer um pedido aqui. Ontem nós mostramos aqui a situação das crianças que estão indo para a escola. E tem um protocolo também do Volta às Aulas, que diz que no transporte coletivo, até na sala de aula, tem que ter 50% dos espaços ocupados. E nós mostramos aí as mães reclamando que os ônibus estão indo superlotados, com cerca de 100 crianças dentro do ônibus. Isso é função de vocês? Quem fiscaliza essa questão para ver se está certo ou não? Havendo denúncia de situações como essa, nós requeremos à Secretaria da Educação para que nos esclareça e se adeque à situação. Né? Então, tendo denúncia, no caso, você acabou de fazer uma denúncia, então a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar e solicitar à Secretaria que se adeque e que coloque mais ônibus para atender essa demanda. Não está fácil aquele trechinho de ontem, Gustavo, aí, para nós mostrar aqui para a Alessandra, aproveitando a oportunidade, porque a gente tem que estar ajudando a fazer as coisas, porque às vezes para a empresa mais facilita, para alguém facilita, e nem tudo chega também a vocês, né? Então é importante a gente ter, assim, essas denúncias para que as autoridades tomem conhecimento e possam estar agindo da melhor maneira possível. E quando as pessoas, eu falo assim, gente, porque às vezes tem gente que não gosta, eu não quero aparecer, papapá. Se a coisa tá, o que a gente não pode fazer é fofoca, inventar mentira, isso eu não concordo e não gosto de fazer. Eu sempre peço aqui para os meus colaboradores aqui, o Vanderlei, o Gustavo, para que sempre afirme bem, veja, mostra, se tiver as imagens, porque daí a gente está confirmando o fato. Nós não podemos inventar nenhum tipo de calúnia, nenhum tipo de mentira para fazer oba-oba. Nós aqui queremos mostrar o fato. Então eu só quero que você veja aqui, dá uma olhadinha aqui, ó a situação dessa escola aqui, ó. Tinha alguém falando ali, Gustavo, dá para soltar um trechinho? Teve que chegar na escola e ser socorrida. A diretora socorreu ela lá porque ela estava em pânico ainda. E agora, hoje, tem muitas mães que não vieram porque está muito quente. E quem tem condições leva o filho de carro para a escola. Quem não tem, tem que fazer isso aqui, tem que esperar. E todos os dias essa superlotação? Todos os dias. A senhora teme também, com medo aí da Covid-19, no momento nós temos que manter o distanciamento, no ônibus não há isso? Não tem distanciamento, não tem como. Minha filha vai no ônibus, ela falou, eu não seguro em nada. Ela vai tão lotado quando chega lá na escola, que ela vai assim, não precisa segurar, até porque não tem aonde segurar, sabe? Não tem banco, não tem um apoio para você segurar, não tem nada. É muito difícil porque não tem lugar para você sentar no ônibus. Quando ele passa em uma lombada ou faz uma curva, tem risco de você cair. E passa outros ônibus aqui superlotados, ônibus escolares. Tem alguma segurança, cinto de segurança no ônibus? Como é que é? Não tem cinto. Não tem uma segurança, se você cair ali, você se machuca. Pessoas que estão sentadas no banco, até sentadas ali, não tem tanta segurança porque não tem o cinto, sabe? E é verdade que vai aluno até nas portas ali se segurando? Olha aí, gente, então tá aí, aproveitando aqui, pra gente daqui a pouco o pessoal do conselho ver a melhor forma possível, né, Alessandra? Você viu a situação. Essas denúncias, na verdade, ela auxilia o gestor, porque a empresa faz a prefeitura contrata um número, né? Fez um contrato e possivelmente tem que ter. Então a gente tem que monitorar. Nós como Conselho Tutelar, a Câmara Municipal, para estar verificando o que foi contratado e o que está sendo disponível. Já olha os vistos, a gente está vendo que deveria ter no mínimo 2 ônibus ali para estar atendendo. Então a gente já faz a requisição, já pede esclarecimentos à Prefeitura, que prontamente vai nos atender e vai fazer essa orientação e resolver esse problema, que é o que se espera, né? Eu fiz o requerimento pedindo cópia do contrato, tudo para poder dar uma resposta até para os moradores lá que fizeram. Mas eu aproveitei porque se nós conseguirmos, porque daqui a pouco, depois que acontece o pior, né, não adianta dizer, aí todo mundo reclama, blá, blá. Então se nós pudermos assim, estar evitando, se antecipando, né, a qualquer tipo de situação mais difícil, é importante. Às vezes conversar com a empresa, às vezes com o pessoal responsável para estar
melhorando, facilita bastante. Por isso A eu peço escola, discussão. a comunidade escolar, Caio, ela precisa muito do nosso apoio, porque tudo demanda na escola. E ela sozinha não consegue resolver as mazelas Verdade. e os questionamentos sociais. Então, toda a sociedade deve estar com o olhar envolvido, sim, com o olhar direcionado à escola para auxiliá-las nessas situações e dar esse suporte, tanto para os diretores como para a equipe, para que realmente eles possam, né, como eu disse, possivelmente tenham um contrato. E Sim. ele não contratou para 10 pessoas. Então a gente tem que ser, como que está sendo, tem que verificar com a empresa como que está sendo administrado isso daí, né? É importante. Tá certo. E assim, ali dentro do conselho, quantos anos você está lá já? Eu estou desde 2017. 2017. 2018, entrei. Quais os fatos, assim, que tem chamado mais atenção, que você como mãe, como mulher, puxa vida, mas isso acontece na nossa cidade, isso acontece parte da gente. Quais os fatos mais inéditos aqui que te surpreendeu desses teus anos de trabalho aí? Caio, além das violações que nos desafiam todos os dias, mas algo que é corriqueiro e triste é a negligência. A negligência tanto dos cuidados com as crianças, quanto hoje a negligência educacional. As pessoas não têm consciência de quão importante é a educação para mudar a história de uma criança. Nós temos, eu sempre falo isso nas palestras que nós temos crianças, Caio, que passam fome com geladeira cheia. Por conta da negligência dos responsáveis, que muitas vezes tem deixado a criança com a babá eletrônica, com o celular, com a televisão, né? Nós temos pais muito cuidadosos, nós temos pessoas cuidadosas, mas o índice de negligência está muito alto. E aí nós temos os acidentes, tem os abusos, né? Criança e adolescente precisa de monitoramento o tempo inteiro. Eles não podem ficar livres na tela de um celular, que o celular é um abismo para o mundo. Ele pode tanto te conduzir para o bem quanto para o mal, mas as crianças não sabem escolher, por isso que elas precisam. Então, além das violações, a negligência é um dos pontos que, assim, que elas demandam as outras violações que acontecem. Eu até ia fazer essa pergunta para você, sobre essa questão do celular, da internet. Se tem chegado muitos casos aí, porque hoje tem os abusadores, tem as pessoas que realmente gostam de se aproveitar. Se tem acontecido muitos casos aqui na nossa região também, dessa questão de abusos, do uso do celular, da internet para abusar de crianças, para tudo que é forma, que não é só abuso sexual, mas daqui a pouco você vai moralmente, as pessoas vão usando para fazer coisas que não devem ser feitas. Tem acontecido muitos fatos, muita denúncia ou não? Nós temos registro, sim, mas o maior índice de registro ainda é o abuso intrafamiliar, né? As crianças estão dentro de casa e elas estão sendo vítimas de muito abuso intrafamiliar, de agressão. Então, esses são os maiores índices. Do celular, a gente tem a questão das crianças que fazem arte com o celular porque ficam sem monitoramento, né? Mas ainda o maior índice é o abuso intrafamiliar dentro de casa. Olha, gente, estamos falando aqui com a Alessandra, que é do Conselho. Você é presidente hoje? Quem que é presidente? Hoje a presidente é a Juliana Teodoro. A Juliana, estão fazendo um curso, né? Isso, estão em congresso. A presidente é a Juliana, estou conversando aqui com a Alessandra, que é do Conselho Tutelar, falando um pouquinho desse assunto que interessa para todos nós. Fala, não, mas eu não tenho filho pequeno, eu não tenho problema. Mas a nossa sociedade, os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, eles têm e precisam ser cuidados. E como bem falou aqui a Alessandra, às vezes é uma questão de negligência. Às vezes tem gente que fica meio avoado, esquece que tem filho, esquece que tem alguém para cuidar e acaba negligenciando e aí começam a acontecer as coisas que não deveriam acontecer, né? Então você pode ajudar. Então, e as pessoas que quiserem, vamos repetir o telefone para quem quer ajudar, quem quer fazer uma sociedade melhor, Alessandra, como é que faz? Sempre discar qualquer caso de suspeita de violação de direito, discar o 100, 100. Vai para uma central, é acionado o Conselho Tutelar, o Ministério Público, então a ligação não se perde. Então sempre quando você tiver denúncia ou suspeita de abuso, pode ligar à vontade no 100 e nós temos o nosso telefone da nossa sede, que é o 3627-8523, que funciona no horário comercial. Alessandra, algum recadinho, alguma coisa que eu te perguntei, que você gostaria de colocar para o nosso público, para as pessoas? Porque quando você fala do Conselho Tutelar,
as normas, as regras é para o Brasil inteiro, né? Então, de Mandirituba, de Araucária, de Curitiba, que estão vendo a gente, o que podemos dar de recado, o que você gostaria de sugerir para as pessoas que estão vendo a gente aí? Caio, primeiro agradecer por esse momento, assim, essa oportunidade maravilhosa, nesse dia do conselheiro tutelar, que nos chama para essa missão, que a sociedade possa entender que o Conselho Tutelar é a representação e voz dela mesmo, né? Para atender as nossas crianças e adolescentes, atender o direito e o dever também dos nossos pequenos, que eles não têm só direitos, não, eles têm deveres também. Tem, né? Dever em estudar, dever de obedecer o pai e a mãe, dever de auxiliar, né, nas coisas da casa, né, auxiliar na organização da casa. Então, as nossas crianças também têm deveres, né? E eles têm direitos. Então, que a sociedade possa compreender que nós, mulheres aqui no caso da cidade de Fazenda Rio Grande, somos mães de famílias que deixamos muitas vezes a nossa casa na madrugada para sair por aí, para socorrer os nossos pequenos, para ser voz deles, para que eles tenham um atendimento médico com dignidade, um atendimento de segurança com dignidade. Então, o Conselho Tutelar não é o bicho-papão, não é aquele que arranca a criança dos pais, que nem muita gente pensa, né? O Conselho Tutelar é amigo da criança. Então, você, pequenininho, que está aí agora escutando a gente, você criança e adolescente, se precisar de ajuda, se você se sentir inseguro, se ninguém te ouvir, conte com a gente. Diz que 100. Alessandra, muito obrigado por estar aqui com a gente. Leva meu abraço lá a todas as conselheiras. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo dia de vocês e que possamos ter melhores condições de trabalho para vocês, que vocês possam continuar atendendo todas as nossas crianças e adolescentes, os conselheiros aqui da Fazenda, das outras cidades também que possam ter condições e continuar fazendo esse belo trabalho. Nosso abraço e parabéns por tudo. Obrigada, Caio. Eu trago um abraço especial da conselheira Johnny de Oliveira, que mandou um abraço especial para você, da nossa presidente Juliana Teodoro, a Camila Alves, a Magali e a Ireneia mandam um abraço e o nosso respeito a você e ao trabalho, a dedicação que você tem feito ao Conselho Tutelar. Deixando registrado que praticamente foi uma das únicas autoridades que lembrou que hoje especificamente era o dia do Conselho Tutelar. Mas nós temos recebido apoio, né, mesmo com as dificuldades, sempre quando a gente pede, a Câmara Municipal está aberta para nos ouvir, né? A gente às vezes é as chatas que chegam, mas nós somos voz das crianças e não vamos nos calar. Nos espaços que tiver que falar, nós vamos falar. Podem contar com o programa aqui e com o meu trabalho também. Obrigada, certo? Caio. Vamos lá para o intervalozinho, bem rapidinho, e só dizer o seguinte, o programa está sempre à disposição, qualquer coisa, precisar do nosso auxílio, alguma reportagem, estão